get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. Bom dia! Bom dia, Andradina. Bom dia, Noroeste Paulista. Eu sou a Kaline Ranieri, sou jornalista, estudante de Educação Física e apresentadora do Saúde e Consciência aqui na Andra TV+, a nossa web TV mais querida da região. Gente, hoje, sabadão, né? Vamos viver o nosso dia. E para começar, para dar aquele pontapé com o pé direito, hoje eu vim dar continuidade no nosso assunto da semana passada, como prometido. Vim terminar de responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Tá? Então hoje a gente vai continuar, vamos esticar um pouquinho mais esse nosso assunto sobre mentalidade, bem-estar e qualidade de vida, né? Entendendo como que a nossa mentalidade, a forma que a gente pensa sobre as coisas, influenciam no nosso bem-estar. E tudo isso, claro, baseado em ciência, em neurociência. E só lembrando a vocês que eu não sou especialista nesse assunto. Eu estou falando aqui de livros que eu já li, experiências que eu tive, mentores que eu já tive nessa área e as minhas experiências terapêuticas também, de tudo que eu aprendi. Então, qualquer coisa que você sentir, procure um profissional, tá? Aqui a gente está só batendo um papo para entender um pouco melhor e te ajudar nessa caminhada também de estruturar mais a sua mentalidade, tá? Antes de dar o pontapé inicial, de começar de fato aqui com as perguntas, eu vou chamar o nosso intervalo comercial e você que assiste aqui todos os sábados, você já sabe. Agora é a hora que você compartilha o link para todo mundo, para todas as pessoas da sua família assistirem a esse programa. É muito importante esse assunto, a gente tem que estar falando mesmo sobre isso. Então já manda para todo mundo, compartilha, se inscreve já aqui no nosso canal, deixa o like se você ainda não é inscrito. E é isso, vamos pro comercial? Eu já volto. O momento perfeito para trocar seu plano de internet é agora! Se você é de Murutinga do Sul, Andradina, Guaraçaí, Castilho ou Nova Independência, pode aproveitar essas ofertas incríveis para se conectar. Fale com a On Telecom e comece o ano com velocidade, estabilidade e economia. Todo dia é dia de viver momentos especiais e eles começam aqui, na Cafeteria Balaio Cafés Especiais. Dos clássicos aos mais elaborados, cada café é preparado para despertar o melhor do seu paladar. E para completar, lanches fresquinhos e bebidas que combinam em qualquer hora do dia. Um espaço que é mais do que uma cafeteria, é ponto de encontro, de descanso e inspiração. Cafeteria Balaio, o sabor que acolhe, o lugar que conquista. Na rua Alexandre Salomão, 1339, no centro de Andradina. Olá! Tá calor aí? O seu ar-condicionado não está gelando como antes? Então eu tenho a solução para você. A L-Service Ar-Condicionado tem o melhor serviço para Andradina e toda a nossa região. O seu ar está sujo? Não está gelando? Não tem problema. Pare de ter dor de cabeça e ligue agora para a L-Service Ar-Condicionado. Ligue para o telefone 18 997 48 95 99. L-Service Ar-Condicionado, o melhor serviço para Andradina e toda a região. Claro que te proporciona conforto, qualidade, economia e praticidade para você e sua família. L-Service Ar-Condicionado.
Voltamos, gente. Estamos de volta aqui com Saúde e Consciência. Nosso programa tá no ar nesse sabadão. E hoje a gente está dando continuidade, então, ao nosso tema que a gente iniciou lá no programa passado, no último sábado, dia 10. Se você não viu, eu recomendo que assista também, porque um programa vai complementar o outro, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade respondendo as perguntas de vocês no Instagram. Essa semana eu acabei não abrindo nenhuma caixinha de perguntas, porque vocês mandaram muitas perguntas sobre esse tema, então eu acabei usando aí para os 2 programas. Mas, nas próximas semanas, eu vou abrir caixinhas, então eu já convido vocês para enviarem perguntas lá. Porque toda semana eu vou abrir, né, caixinhas de perguntas e vou receber as perguntas de vocês, que podem estar relacionadas ao nosso tema ou não. Normalmente, esse formato de pergunta a gente vai trazer no segundo bloco. Estou abrindo uma exceção aqui porque o tema é bom, vocês mandaram bastante coisa, então a gente vai fazer um programa inteiro só respondendo as perguntas de vocês, de novo. Mas nos próximos, as perguntas vão ficando mais para o segundo bloco, tá? Então, vocês podem mandar lá, o meu Instagram é @KalineRanieri, pedi para a produção colocar aí, @KalineRanieri, e aí vocês podem enviar lá e ficar por dentro de tudo, tá? Para toda vez que tiver aqui a interação, vocês também conseguirem participar, beleza? Então, bora lá. A gente já pode ir para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta do nosso dia de hoje. Quem mandou foi a Manuela. E ela perguntou, é possível reprogramar a forma de pensar? Por onde começar? E sim, é possível reprogramar a forma de pensar. A gente consegue principalmente por um recurso do nosso cérebro que é a neuroplasticidade. A gente falou um pouquinho disso lá no último programa, porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse uma massinha, né, de modelar. Ele é completamente moldável, né? Então, a gente consegue aplicar os formatos que a gente quer para os nossos pensamentos. Não é tão fácil assim como um piscar de olhos, não é uma fórmula mágica. A gente precisa trabalhar a nossa mente, mas a questão é que dá. E por onde começar? Eu diria que auto-observação é a primeira coisa, tá? É muito importante que a gente comece a praticar o autoconhecimento. Só que a gente não consegue praticar o autoconhecimento se a gente não olhar para si mesmo, né? Como que a gente conhece uma outra pessoa? Indo até ela, perguntando, conhecendo, escutando, dando espaço para essa pessoa falar, ser, existir do jeito que ela é. E como que a gente se autoconhece? Também se dando espaço para a gente pensar, conhecer, refletir, se questionar, se ouvir. E, bom, uma das maneiras mais fáceis, digamos assim, de fazer o autoconhecimento acontecer é através de terapias, né? Acompanhamento médico. Mas algumas pessoas também conseguem fazer isso sozinhas, né? Conseguem lidar bem com isso sozinhas. Fazendo o quê? Através de práticas de escrita, práticas artísticas, conversa com colegas, amigos mais próximos que são de confiança, onde essa pessoa pode, né, debater esses assuntos. Autorreflexão, autopercepção, tudo isso contribui bastante também. Mas aí eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Do que me ajudou e me ajuda até hoje nessa parte. O que mais me ajuda a ter essa autoconsciência, né? E prestar atenção nos meus pensamentos, né? Ver assim, poxa, o que eu estou pensando e aí reprogramar, né? Fazer uma mudança no que está acontecendo nos meus pensamentos. Eu gosto de me observar, né? De olhar qual que é o meu primeiro pensamento quando eu acordo, quando me vem um incômodo ou alguma situação desafiadora no meu dia, qual é a primeira coisa que a minha mente pensa, como que o meu corpo responde. Afinal, assim, a gente fala muito da mente, né? Mas tudo o que acontece no nosso sistema nervoso, que é, né, essa parte meio que central aí do nosso cérebro, ele é enviado para todo o nosso corpo. O nosso sistema nervoso, ele é distribuído ao longo de todo o nosso corpo.
literalmente do fio de cabelo até a unha do pé. O nosso sistema nervoso é conectado. Então, se a gente for parar para analisar, corpo e mente não estão separados. Então, quando eu penso alguma coisa, como que o meu corpo reage? Porque ele também vai me dizer, né? E a partir desse conhecimento do que acontece, a gente começa a escolher um outro lado. Vocês lembram que no último programa eu falei também que a gente pode escolher usar uma parte do cérebro e outra, né? Com muito treino, muita prática, mas a gente pode escolher atuar com as nossas emoções, que seria o nosso sistema límbico, né? Aquela parte do sistema de luta ou fuga que a gente comentou, ou eu quero atuar mais no meu lado mais consciente, né? O sistema do meu córtex pré-frontal, que é aquela região que me dá mais autoconfiança, né? Que me dá mais autopercepção, me dá mais pé no chão mesmo para pensar e guiar as minhas ações, né? Autocontrole. Então eu posso meio que escolher de qual lado que eu vou transitar e assim eu vou reprogramando as coisas que acontecem na minha mente, tá? Mas de forma prática, por onde começar? Autoobservação, cria espaço vazio para você pensar um pouco, né, e refletir um pouco sobre os seus pensamentos. Eu gosto muito de fazer isso através da escrita, mas tenho pessoas próximas que também, às vezes, chega no final do dia, a pessoa manda um áudio de como que ela se sentiu ao longo do dia, manda um áudio, cria um grupinho, você e você mesmo no WhatsApp. Acho que todo mundo tem isso, né? E aí você manda ali, que faz um áudio e manda para você mesmo, e aí depois você vai ouvindo, né? Para você criar essa percepção de, putz, onde é que eu tô repetindo um padrão aqui e tal, e ver o que você pode ir mudando, tá? Mas se o negócio estiver agudo, aí estiver tenso de fazer isso sozinho, procura ajuda médica, procura um terapeuta, um psicólogo para te acompanhar nisso, que vai ser muito bom. E ajuda espiritual também, para algumas pessoas, funciona bastante. Não, apesar da gente falar aqui muito sobre, né, bases científicas, a gente sabe que a espiritualidade e a ciência caminham juntas também. Então, vale muito a pena observar um pouco pelo lado espiritual das coisas também, na sua religião, na sua espiritualidade, do seu jeitinho mais particular, tá? Mas a espiritualidade também é uma boa ferramenta para isso. Bom, vamos para a próxima pergunta, que também é da Manuela. Pergunta de número 2 de hoje. Como identificar crenças limitantes que sabotam a nossa qualidade de vida? Bom, uma crença limitante, ela aparece principalmente em forma de medo, né? Então, quando a gente se depara com algum desafio, ou a gente quer iniciar um novo projeto, quer, sabe, fazer uma coisa nova na vida, que seja cortar o seu cabelo, sei lá. Você quer fazer alguma coisa nova na sua vida e aí você se depara com o medo. Você quer mudar o seu estilo de roupa, você quer começar um novo projeto, você quer mudar de faculdade, ou mudar de casa, né, mudar de carreira, enfim. Sempre que você se depara com o medo nesse caminho, pode ser um sinal de crença limitante, tá? Por quê? As nossas crenças limitantes, elas tentam proteger a gente, mas elas começam a ser formadas na infância. Então, desde o primeiro dia na barriga da nossa mãe, todas as informações que a gente recebe, a gente guarda elas no nosso inconsciente. E o inconsciente vai encontrar, né, vai olhar para todas essas coisas que a gente aprendeu e vai dizer pra gente, olha, aqui é o lugar seguro. Ainda que esse lugar seguro te prejudique muito, tá? Então, por exemplo, o que muito se debate hoje é as crenças limitantes em relação à prosperidade e dinheiro, né? Então, vamos supor que você ouviu a sua vida inteira que dinheiro não dá em árvore, que, mas isso é coisa de rico, isso você não pode, hoje a gente não vai conseguir gastar com isso. Se você foi ouvindo coisas que limitam, né, a sua percepção sobre vida financeira, muito provavelmente você vai colocar em prática isso ao longo da sua vida. Mas se você é uma pessoa que você quer prosperar financeiramente, né, você quer ganhar mais dinheiro, toda vez que você quiser identificar uma crença limitante em relação a isso,
se desafie nessa área. Então, às vezes é numa área sentimental também, né? Principalmente para mulheres, às vezes escutam, porque você tem que ser independente, você não pode depender de homem, você tem que, né? Ou você não pode ficar só apegada em relacionamento, ou esse tipo de coisa que acaba afastando a gente de ter um relacionamento estável. E aí também independente da sua sexualidade, do seu gênero, né? Mas falando do meu universo aqui, muitas das coisas que mulheres heterossexuais escutam é isso, de que não, você tem que ser independente, casar não é futuro, você tem que, né? Principalmente, por exemplo, das nossas avós, que vieram de uma realidade de casamentos, às vezes forçados ou conturbados, tóxicos, ou às vezes ao contrário, né? A gente escuta muito de que não, você tem que casar, você tem que ter filhos e ter família, se dedicar para a carreira não é certo, tal. Então a gente vai escutando esse tipo de coisa e vai introduzindo na nossa vida, e toda vez que a gente se deparar com uma realidade que é diferente daquela que foi ensinada pra gente, a gente vai acabar fugindo dela. Se a gente traz essas coisas para a luz, a gente consegue lidar. Então, se questionar, né? E dar nome mesmo ao que você sente, né? Encarar essas coisas de frente, aí você consegue lidar com isso. Mas se você sempre deixar lá no seu inconsciente, sem refletir sobre isso, sem pensar e tentar nomear isso, toda vez que você quiser dar um passo a mais, essa crença vai aparecer e você vai recuar. Esse medo vai aparecer, vai tentar te proteger e você vai recuar. Então, é mais ou menos esse movimento que acontece. Então, como que você identifica, né? E como que essas crenças sabotam a nossa qualidade de vida? Não deixando a gente crescer. Elas fazem ali um papel de protetoras, mas, na verdade, elas estão bloqueando o nosso crescimento. E aí, se você não expande no seu crescimento, a chance de você se manter com uma qualidade de vida menor do que aquela que você poderia alcançar no seu máximo potencial é grande, né? Você pode acabar ficando estagnado, não ficar satisfeito com a vida que leva, não se arriscar, não cultivar histórias novas, vivências novas, novas experiências e aprendizados. Então, afeta nesse sentido, né? Você pode acabar perdendo até o seu senso de propósito de vida se você não tiver de mãos dadas aí, lidando com essas crenças limitantes. Porque, de fato, não é anular, né? A gente falou aqui também, na semana passada, um pouco de que é um yin e yang, você precisa do equilíbrio das duas coisas para existir. Você precisa das suas crenças limitantes também, mas elas não podem ser o seu guia, né? Elas não podem ser a sua barreira de proteção. Você tem que conhecer elas para conseguir superar elas, tá? E é isso. Bora para a terceira pergunta de hoje. Foi a minha querida amiga Franciele que me mandou. E ela perguntou assim. Foi uma pergunta um pouco grande, né? Ela perguntou: qual a influência que a nossa mente tem quando temos um objetivo? Parece que quando temos um foco, o corpo reage melhor do que quando não temos. Quando não temos, o corpo estaciona e não temos tanta energia. Beijos. Beijo, Franciele. Saudades, inclusive. E, bom, por que quando a gente tem um objetivo, o corpo começa a reagir para ir para esse objetivo, e quando a gente não tem, o corpo parece ficar mais relaxado? Primeira coisa, assim, o primeiro movimento que acontece quando a gente coloca um novo objetivo é a surpresa. E aí o nosso cérebro fica entusiasmado, né? De, nossa, uma coisa nova que eu vou viver agora, tal. E ele começa a seguir aquele plano, porque para ele é uma coisa nova, o cérebro está empolgado de conhecer, né? E isso, então, no primeiro momento, vai ser super satisfatório. E aí, quando você coloca esse objetivo e você foca nesse objetivo, o seu cérebro, seu sistema nervoso, vai começar a enviar todos os sinais para o seu corpo, para a sua mentalidade, inclusive, né, a sua forma de pensar, seus sistemas cerebrais, córtex pré-frontal, sistema límbico, tudo isso vai se comunicar de forma a tornar favorável a realização daquele objetivo. Então, assim, o seu cérebro vai começar a ver o lado positivo de realizar aquele objetivo. Então, se antes você ia ter uma objeção, por exemplo, hoje eu vou treinar às 6 da manhã.
Antes, talvez o seu cérebro fosse falar assim, não vou treinar às 6 da manhã, é muito cedo, hoje tá frio, ou hoje tá muito calor, não vai dar, eu acabei dormindo muito tarde e tal. Você vai colocando objeções, né? E depois, quando você começa a se alinhar com esse objetivo, seu cérebro vai criar um outro cenário, ele vai fazer com que aquilo comece a ser favorável. Então, ele vai olhar, acordar às 6 da manhã, mas acordar às 6 da manhã pode ser bom, depois eu vou começar a render mais no dia, ele começa a olhar os pontos positivos de fazer aquela ação. Já quando a gente não tem um objetivo, o corpo relaxa, porque ele não tem uma meta a alcançar. Então, o seu cérebro vai acabar se voltando para esse estado mais relaxado, em que não tenho nada para fazer mesmo, então eu vou ficar aqui, eu não vou procurar alguma coisa para fazer, né? Eu vou poupar minha energia. Mas é basicamente essa ativação, né, que vai acontecer aí quando a gente coloca um objetivo na frente. Mas só toma cuidado, porque essa empolgação, ela acontece ali nos primeiros momentos e depois isso pode começar a se tornar enfraquecido. Porque depois que o cérebro viu que, poxa, acordou ali 3, 4 dias, ele acordou às 6 da manhã para ir treinar. Só que aí chegou no 5º dia, já, poxa vida, hoje tá frio, né? Hoje tá muito calor, né? Mas é porque aí vai chegar na academia, a academia vai estar cheia. Mas ainda tem que preparar o meu pré-treino, sabe? Vai começar a encontrar essa procrastinação, né? Eu poderia dizer aqui até essa preguiça, porque é esse movimento que o cérebro faz, ele quer poupar. Então, quando ele vê que passou a fase da novidade, ele vai ter que começar a gastar energia para manter aquela atividade, ele vai começar a ficar preguiçoso, porque ele quer poupar energia. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas começam na academia e aí vão 1, 2 meses e depois somem da academia. Vai para o projeto verão e depois não vai mais. Vai para o projeto carnaval e depois some da academia. Porque começa nessa empolgação e depois acabam largando, né, aquele objetivo de lado, porque passou a fase da novidade, passou a empolgação daquele momento. Então, só tem que tomar cuidado para entender que a motivação, né, esse motivo que nos leva a agir, né, nos leva para a ação, ele precisa ser fortalecido com a disciplina e a constância, porque senão ele vai cair, esse pico de empolgação ele pode cair, tá? Mas é basicamente por isso. Quando a gente tem o objetivo, o cérebro cria o ambiente perfeito para a realização daquilo. Depois, quando a gente não tem mais, ou depois que passa a fase da novidade, o cérebro acaba apagando aquilo e deixando mais ofuscado. É tipo o brinquedo, né? Ganhou o brinquedo, primeiro dia, nossa, a criança brinca e mostra para os amigos, tal. Passou uma semana, o brinquedo está lá perdido embaixo do sofá e a criança nem se pergunta onde é que está. É mais ou menos isso. Bora para a pergunta 14, para a gente encerrar esse primeiro bloco e depois eu ainda vou continuar com mais algumas perguntas. Perdão, é a pergunta 4. Eu coloquei 14 aqui porque está na ordem ainda, seguindo as perguntas do outro programa, mas é a pergunta 4, perdão. Então, vamos lá. Pergunta 4, quem mandou foi o Pedro, um grande amigo, produtor musical, grande artista, e ele perguntou assim: é possível alcançar uma vida digna mesmo com uma mentalidade fraca? E fraca bem entre aspas, né? Porque isso também é subjetivo. Então, eu diria que não. Por quê? Né? O que seria essa mentalidade fraca? Talvez é alguém que desiste fácil, tem baixa resiliência, tem um sistema de antifragilidade ali um pouco comprometido, né? Alguém que não consegue lidar muito com desafios. E muitos de nós, principalmente essa nossa nova geração, a gente foi criado assim, né? Nessa realidade. A gente não tem muita resistência com a vida, porque várias coisas são muito fáceis pra gente hoje em dia. Então, eu tenho 27 anos e eu vim de uma realidade já bem melhor do que a realidade que os meus pais vieram, por exemplo. Ou, mais ainda, da realidade que os meus avós vieram, né? Então, a nossa resistência mental,
dureza mesmo, né, acaba ficando bem menor do que a deles. E o que seria conquistar uma vida digna? Se pergunte, né, o que é conquistar uma vida digna, mas vamos dizer que uma vida digna seja uma casa, um carro, uma família, uma estabilidade profissional, financeira, né, um bom convívio social, amigos, tal, que é aquilo que é, digamos que é a base da nossa pirâmide para a gente conseguir ter qualidade de vida, né? Saúde e tal. Então, se a gente tem uma mentalidade fraca, né, uma mentalidade que não está resiliente ali para lidar com os problemas, dificilmente a gente vai conseguir, por exemplo, lidar com a burocracia da compra de uma casa. Na hora que você vê a dificuldade na sua frente, você vai desistir. Ou se você tem uma realidade empreendedora, poxa, na hora que eu ver o primeiro não de um cliente, eu vou desistir. A hora que eu ver o primeiro desafio das minhas relações sociais, eu vou largar a mão de todo mundo e vou me isolar. Né? Então, isso acaba tirando a dignidade da vida, que é construída com qualidade, bem-estar, né? A gente cultivando esse mínimo de uma vida com qualidade para dizer que essa vida é digna, né? Então, quando a gente tem uma mentalidade, entre aspas, fraca, fica difícil de lidar com os desafios que amadurecem o nosso caminho e fazem com que a gente conquiste esses objetivos que a gente coloca na frente. Então, eu digo com uma certa segurança aí que uma mentalidade menos calejada, digamos assim, porque, gente, a gente precisa de desafios para amadurecer, sabe? Não dá para ser tudo como no Reels do Instagram, que a gente está sempre dando risadinha a todo momento, sabe? A gente precisa, sim, de desafios para amadurecer e crescer. Então, se a gente não tem resistência para lidar com esses desafios, fica um pouco complicado, sim, viu? Então, vamos fechar esse bloco aqui com essa pergunta? Bastante coisa. Hoje as perguntas estão mais variadas, né? No primeiro programa eu vim com uma coisa mais amarradinha e hoje está mais variado com essa intenção mesmo de trazer para vocês mais clareza mental de como que a gente pode alcançar, talvez, essa boa mentalidade, né? Mas, lembrando, é bom sempre falar isso, não sou especialista, procure um especialista para lidar com as suas coisinhas, tá? Isso aqui é só meras dicas aí para vocês. E é isso, bora lá pro intervalo comercial e eu já volto. Eles não falam, mas sentem. Sentem carinho, cuidado e amor. E quem ama, cuida de verdade. Na Casa de Ração Vira-Latas, cada pet é tratado como parte da família. Aqui você encontra rações de qualidade, acessórios, produtos de higiene, brinquedos e tudo o que seu melhor amigo precisa em cada fase da vida. Cães, gatos e outros animais recebem atenção especial, com orientação, confiança e aquele cuidado que faz toda a diferença. Porque para nós, não é só uma venda, é amor, dedicação e respeito pelos animais. Casa de Ração Vira-Latas. Porque todo pet merece cuidado, carinho e o melhor. Venha visitar a Casa de Ração Vira-Latas, na Rua Ceará, 1374, Centro de Andradina. Telefone 18 37 231 545. A inteligência artificial não é o futuro, é o presente. Empresas do mundo todo buscam profissionais que saibam usar essa tecnologia para gerar resultados. Dominar a IA é abrir portas, aumentar oportunidades e se destacar no mercado de trabalho. Invista no seu conhecimento. Vem para Prepara IA. Você também. Abra a sua caixa de soluções em higienização profissional. Na SG Cleaner Box, você encontra serviços especializados para elevar o padrão do seu ambiente. Restauração de pisos, restauração de vidros, faxina detalhada e manutenção completa. Tecnologia, técnica e excelência para entregar eficiência, segurança e qualidade em cada etapa do processo. Ambientes limpos e restaurados não são apenas estéticos, são saúde, produtividade e bem-estar para quem vive e trabalha neles. Agende o seu orçamento e descubra como transformar a sua estrutura com um serviço de alto desempenho. SG Cleaner Box, eficiência que você vê, qualidade que você sente.
Bora lá, voltamos. Voltamos aqui, um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores que fazem tudo isso aqui acontecer também junto com a gente. E bora lá, vamos voltar aqui com a quinta pergunta do dia de hoje. A quinta pergunta também quem mandou foi Manuela, ela mandou ótimas perguntas. E ela falou assim, como manter uma mentalidade positiva sem cair na positividade tóxica? Gente, eu particularmente acho que essa é a pergunta mais importante do programa todo. Por quê? A gente vê muita coisa na internet, né? De, pense positivo e tal. Só que nunca é sobre pensar positivo. Não é só pensar positivo. Né? Porque, como eu falei também no outro programa, da semana passada, quando a gente só pensa alguma coisa e essa coisa não é a nossa realidade, o nosso cérebro vai estranhar, vai falar, ué, porque o inconsciente conhece, né? O nosso inconsciente sabe qual é a nossa realidade. Então, se a gente diz, está tudo lindo e maravilhoso, hoje é um dia ensolarado e está chovendo lá fora, não faz sentido, né? Então, como que a gente pode manter a nossa mentalidade positiva? Eu diria que uma mentalidade positiva está ligada com um sistema de aceitação ativa. O que é isso? É você olhar para o problema, acho que eu até falei um pouco disso no programa passado também, mas é você olhar para os problemas que acontecem na sua vida, aceitar que eles estão ali, né? Aceitar que aqueles problemas existem e a partir dessa aceitação de olhar e falar, tá, esse problema tá aqui, ele existe e agora o que eu vou fazer com ele? E aí você começa a correr atrás de resolver esse problema e não ficar ali com o problema, passando a mão no problema, abraçando o problema, sabe? É olhar para o problema e falar, tá, beleza, você tá aqui, agora como que eu vou resolver, né? É tipo assim, você vê o seu cabo do carregador, seu fone de ouvido. Poucas pessoas usam fone com fio, mas lembra quando todo mundo usava fone com fio? A gente colocava o fone no bolso, na hora que tirava estava tudo embolado. Você não consegue usar o fone assim, você precisa desenrolar para conseguir usar. Então é mais ou menos essa lógica, né? Você aceita que o fone está embolado e aí você começa a desenrolar aquele fone para você conseguir usar. É mais ou menos isso, tá? E isso faz com que você treine o seu cérebro a encontrar soluções. E quando a gente encontra mais soluções do que problemas, né, a gente sai do sistema de reclamação, do sistema de vitimismo mesmo, né, de olhar e ficar, nossa, quantos problemas estão acontecendo na minha vida. Não, de todo mundo está acontecendo problema, né? Mas a gente precisa encontrar a solução. Então, é isso, independente da solução, independente do problema que você esteja passando, para se manter positivo diante das coisas, você precisa ser uma pessoa que soluciona, que vai atrás de resolver. Isso faz com que as coisas fiquem mais leves, digamos assim, né? O seu cérebro vai ficando mais automático no resolver e não no se afundar no problema. E é isso. Acho que para essa resposta é isso. Falei tudo que eu gostaria. Agora vamos para a pergunta 6. Pergunta 6, produção? Pergunta 6, né? Pergunta 6 também foi o Pedro e ele perguntou: é possível ter esse tipo de discussão sem consciência de classe? Então, é possível falar de mentalidade sem ter consciência de classe? E eu acredito que não. Por quê? O que a gente pode dizer aí que é consciência de classe? É um autoconhecimento sobre o nosso lugar de partida, né? Vamos imaginar uma linha de... né, um ponto de partida ali para chegar em um objetivo. Primeiro ponto que a gente precisa considerar, nem todo mundo tem o mesmo objetivo para chegar, então nem todo mundo quer correr 400 metros em 10 segundos e nem todo mundo está partindo do mesmo lugar. Cada pessoa tem o seu ponto de partida certinho ali, tá? Então a gente precisa considerar isso. Por quê? Se a gente só pensar,
eu preciso manter uma mentalidade positiva, eu preciso... Só que você precisa analisar o contexto em que você vive também. Porque tem pessoas que vão ter certos acessos a conhecimentos, a networking, a condições financeiras, tudo isso que vai favorecer uma mentalidade X. E já existem pessoas que vão vir de contextos completamente diferentes e elas vão estar mais passíveis de serem criadas ali numa outra mentalidade. Então, para começar a mudar, você não vai conseguir mudar nada sem trazer para a luz as coisas que estão acontecendo. Então, sem você olhar o seu contexto social, o seu contexto financeiro, cultural, familiar, de amigos, se você não tiver consciência disso, você nunca vai conseguir mudar a sua mentalidade. Porque você precisa trazer para a luz, dar nome para essas coisas, né? Para aí, então, você começar a fazer as mudanças que você precisa. E ainda, digo mais, você precisa ser bem realista com isso, né? Não adianta, aquilo que eu falei, não adianta você olhar para a sua realidade e só falar, pensar positivo e florir aquilo. Porque o seu cérebro vai falar, não é por aí. Né? Não adianta você olhar para o espelho, se você é uma pessoa rica, você não vai olhar para o espelho e falar, eu sou pobre. Porque o seu inconsciente sabe que você não é. E vice-versa, se você é uma pessoa financeiramente pobre e quer enriquecer, não adianta só você olhar para o espelho e falar, eu sou rico. Então, a gente precisa analisar o nosso contexto antes de querer mudar o nosso padrão de pensamento, tá? Mas é possível mudar o padrão de pensamento independente da realidade que você venha. Mas a gente precisa, sim, analisar o contexto até para a gente não ficar se comparando, não ficar entrando em lugares que não são saudáveis para a nossa mente, tá? Entendendo que cada pessoa, cada mundinho é particular, cada pessoa tem o seu ponto de partida, o seu contexto, a partir do qual esses pensamentos e essa mentalidade é formada, tá? E é isso. Agora, vamos para a pergunta 7. Pergunta 7, quem me mandou foi a Cláudia, uma amiga querida também. Cláudia perguntou, reprimir emoções afeta o bem-estar a longo prazo? E com certeza afeta. Com certeza afeta porque as nossas emoções, elas são linguagem, né? Elas são uma forma da gente se comunicar com o mundo e com as coisas. Então, assim, você reprimir não afeta só lá a longo prazo, mas afeta hoje também. Porque se você reprime uma emoção, né? Se você reprime o que você sente e o que esse sentimento está querendo comunicar através das emoções, você pode ser que você durma com uma dor de estômago mais tarde, sabe? Pode ser que você finalize o dia com uma baita dor de cabeça. Então, reprimir essas emoções não é legal, nem a longo prazo, nem a médio, nem a curto prazo. O que é ideal que a gente faça? Que a gente pratique a inteligência emocional para lidar com essas emoções no momento em que elas aparecem. Ou o mais rápido possível, né? Porque nem sempre dá para a gente lidar na hora. Mas que a gente consiga lidar o mais rápido possível. Então, praticar autoconhecimento. Por quê? Quando a gente conhece os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, e consegue até nomear elas, muito do que me ajudou foi ter vocabulário, de dar nome mesmo. Se eu estou com raiva, é de dizer, eu estou com raiva. Se eu estou com incômodo nas minhas, né, aqui não, estou com uma tensão aqui, eu vou nomear, estou com uma tensão aqui no meu trapézio. Não sei exatamente o que é, mas estou com uma tensão aqui no meu trapézio, minha nuca está tensionada, meu estômago está travado, né? Eu começo a dar nome às sensações, dar nome às emoções, estou triste, estou feliz, estou entusiasmado, estou ansioso, estou nervoso, sabe? Estou tranquila, estou calma. A gente começa a dar nome, né? Investigar e dar nome para essas emoções. E aí fica mais fácil de, na hora que essa emoção vem, você olhar e falar, putz, estou com raiva, estou triste. E aí quando você traz para a luz, fica mais fácil de lidar. Agora, como que lida? Cada um vai ter que encontrar o seu jeitinho. Não adianta eu falar do que funciona para mim, porque pode ser que não funcione para você.
né? Eu tenho um perfil, você tem outro tipo de perfil, então são coisas totalmente diferentes. Então você precisa muito praticar o autoconhecimento para saber lidar e até assim ter a tranquilidade de comunicar esses sentimentos. Então na hora que eles aparecem, se foi causado por alguma relação, um contato com um terceiro, né, uma outra pessoa, de você conseguir comunicar para essa pessoa, nossa, quando você falou assim, eu me senti desse jeito. E não simplesmente deixar aquela emoção vir tomando conta e já explodir. Porque você pode comprometer as suas relações assim. Você compromete as suas relações e aí cai naquele lugar, né, do sistema de luta ou fuga. Então, se você reprime as emoções, isso com certeza vai te gerar problemas maiores, mas também se você solta as emoções com tudo, você acaba vivendo nesse sistema de luta e fuga, o que faz com que você tome atitudes que depois você se arrependa, que você está vivendo só guiado pelas suas emoções, tá? Uma coisa importante de dizer aqui, esse autocontrole, ele vai aparecer mais na gente, não que não dê para ter autocontrole, mas ele vai aparecer mais depois dos 25 anos, que é quando o nosso córtex pré-frontal está completamente formado. Antes dos 25, fica difícil a gente conseguir ter esse autocontrole, essa administração das emoções. Então, depois que a gente passa dos 25, ali para os 26, 27 anos, a gente começa a ver que a maturidade para lidar com as coisas está um pouquinho maior. Então, tem coisa que vem só com a idade, sim, tá? Então, não se assuste se você aí que está assistindo tem menos de 25 anos e ainda não consegue administrar muito bem o que você sente. Tá? É super normal que isso aconteça. Mas o melhor remédio para essa repressão das emoções é o autoconhecimento e a linguagem para você conseguir comunicar essas emoções, tá bom? Seja para você, para o seu diário. Eu gosto muito de manter um caderninho de escrita. Então, sempre que a minha mente está muito nebulosa, eu escrevo. Ou também uso essa ferramenta de mandar áudio, né, para mim mesma, gravo áudios e falo as coisas. Ou se você tem um amigo, um confidente, ou melhor ainda, um terapeuta para falar sobre isso, muito melhor, tá? Não reprima essas emoções, porque pode te gerar coisas. E tem até alguns estudos, não vou falar com certeza, tá? Mas tem alguns estudos que mostram que emoções reprimidas podem virar doenças, gastrite e até tumores pelo corpo. Então, muito cuidado ao reprimir emoções, tá? Vamos para a pergunta de número 8, que também foi a Cláudia que mandou, e ela falou: como lidar com a sensação constante de que nunca é suficiente? Eu acho que esse é um problema da nossa geração e acho que esse é um problema que vem com essa coisa do celular, né? A gente vê muito a vida das pessoas nas telas e a gente acaba se comparando bastante, né? Então, eu separei aqui que existem 2 lugares, né? Tem esse lugar da comparação, em que a gente acaba vendo a vida das outras pessoas e achando que a gente não está fazendo muito, né? Que a gente deveria fazer mais, porque fulana acorda às 4 da manhã e vai treinar e joga tênis e faz natação, e às 9 da manhã ela já leu 3 livros e fez 5 esportes, né? Então, a gente pode cair nesse lugar da comparação, o que não é legal. Porque aí realmente, né, se você tiver como parâmetro uma vida de uma outra pessoa, a sua vida nunca vai estar suficiente. Você tem que olhar para o seu próprio parâmetro, né? Então, o que cabe? O que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer? Tem pessoas que são mais lentas, gente. Tem pessoas que são super aceleradas. Eu mesmo sou o tipo de pessoa que tenho um sistema um pouco mais devagar. Eu funciono assim porque o meu perfil é mais reflexivo. Tem gente que não, já é mais pragmático, lógico, já age com mais rapidez, mais agilidade. Então, você precisa se autoconhecer para isso. Porque aí, na hora que bater uma comparação, não sou o suficiente, você acaba mudando, né, esse pensamento e fala, poxa, não, na verdade eu sou o suficiente sim, eu estou fazendo as coisas aqui dentro do meu limite e tá bom assim, né, e você segue sabendo que você é suficiente. E uma outra parte disso é aquela sensação de que nós não somos bons. Então,
Então, às vezes, esse parâmetro vai vir das nossas relações sociais. Então, por exemplo, fiz um trabalho de faculdade que tirei uma nota baixa. Fiz um favor para os meus pais e eles falaram que estava tudo errado. Fui ajudar uma amiga e acabei estragando tudo. E aí você fica nessa, poxa, eu nunca não sou bom o suficiente, eu nunca faço as coisas certo. E aí, para esse caso, pode ser que você esteja caindo num sistema de vitimização, às vezes. Observa se, de repente, você não está querendo fazer as coisas só para agradar as pessoas. Observa a sua capacidade de dizer não. Porque, às vezes, né, se você fez alguma coisa que desagradou alguma outra pessoa, tal, às vezes você está tentando suprir uma expectativa que é da pessoa. Então, aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites, sabe? Porque aí essas relações vão começar a te refletir um outro espelho. Comigo, por exemplo, aconteceu isso. Citei o exemplo, né, de que eu sou uma pessoa com um perfil mais reflexivo e as pessoas sempre falavam para mim, nossa, como você é devagar, presta atenção, você é muito desatenta. E eu achava que aquilo era uma falha minha e eu sempre pensava, poxa, eu não sou boa mesmo, tal. Até que eu olhei para isso e falei, poxa, tá, eu tenho um perfil reflexivo, mas o que de bom eu posso tirar disso aqui? Então, assim, quando as pessoas me pedem coisa que eu não consigo fazer, né, não adianta me colocar para fazer uma prova de matemática em 15 minutos que eu não vou resolver, sabe? Não adianta me dar uma coisa muito lógica para resolver que eu não vou conseguir resolver isso. Não tão rápido quanto uma pessoa com esse perfil conseguiria. Então, se é uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir resolver, eu já falo não logo, sabe? Eu já poupo essa frustração de acabar encontrando essa realidade de que eu não sou suficiente. Porque, na verdade, nós somos, mas é aquilo que eu sempre falo, cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa tem uma vida, uma história, é muito particular e a gente não pode ficar se julgando ou se martirizando por isso, tá? Agora, a última pergunta, pergunta 9, é uma pergunta que também foi mandada pelo Pedro. Eu quis deixar ela por último, porque aí eu já fecho o nosso assunto aqui com essa recomendação, tá? É uma recomendação de livro. Ele pediu alguns livros sobre o tema. Eu já li alguns que me conectam com essa questão de mentalidade, tá? Não necessariamente direto sobre mentalidade, mas que influenciaram na forma que eu penso. Tanto que, assim, o primeiro deles que eu vou recomendar é o Kybalion. Eu vou até pedir para a produção colocar aí a fotinho para vocês. Tem o livro O Kybalion, que é um livro mais espiritual, digamos assim. Ele é um livro que fala... É um livro com uma história muito antiga, tá? Ele fala sobre ensinamentos que foram encontrados escritos em tábuas de esmeralda há muitos anos antes de Cristo. Esses escritos foram encontrados e foram sendo passados de geração para geração até que chegou aí nesse livro. Ele fala de algumas leis universais que essas leis meio que regem o funcionamento do universo e mostra pra gente que essas leis também regem o nosso universo interno. Inclusive tem uma lei que é a que eu mais levo para mim, que é a lei do mentalismo, que diz que tudo é criado na mente. Então, o universo foi criado primeiro na mente do Criador antes de se tornar universo, né? Antes de se tornar matéria. E a gente pode até aplicar isso nos nossos dias de hoje. O celular. Antes de existir um celular, alguém pensou em um celular. E planejou e arquitetou tudo para que virasse o smartphone que a gente tem hoje. Avião, né? Alguém pensou numa lâmpada, alguém pensou numa câmera, para que ela se materializasse depois. Então, esse primeiro livro mudou muito a minha mentalidade, porque me ensinou que eu posso meio que criar a minha realidade ali. Depois tem um livro que é um livro de estoicismo, já é mais filosófico, né? Mas esse acho que foi o único texto de estoicismo que eu li, mas ele é um texto do Sêneca, né? São diálogos ali e fala sobre a vida feliz, e a tranquilidade da alma, o título do livro. E o Sêneca ele tem vários textos assim que foram compilados em livros. E esse daqui ele fala
sobre como você viver uma mentalidade tranquila, né? De como você lidar com os problemas com um olhar mais positivo. Que aí cai até naquilo que eu falei para vocês sobre a aceitação ativa. Porque ele não diz aqui, tenha um pensamento positivo. Mas ele ensina pra gente como que a gente lida com os problemas com uma mentalidade positiva, que seria essa mentalidade mais resolutiva da coisa e não uma mentalidade que encontra mais problemas. E aí você consegue ter uma vida mais satisfatória, né? Não necessariamente feliz ou alegre, mas que você consegue se manter num estado satisfeito. Depois, o último livro é um livro que eu até ainda estou fazendo a leitura dele, porque ele para mim está sendo bem denso, né? Ele é mais teórico, então tem estudos, tal. Então eu já estou quase no finalzinho dele, mas eu estou lendo ele aos pouquinhos, já há bastante tempo. Com certeza é um livro que eu vou revisitar, que é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É uma teoria que ele criou sobre a inteligência emocional, porque, né, a gente tem o QI, que é a nossa inteligência mais prática, né, digamos assim, a inteligência que a gente precisa para resolver, por exemplo, provas, e tem a inteligência emocional, que é uma das inteligências que garantem ali se você vai ser uma pessoa bem-sucedida, tá? Bem entre aspas, porque também é particular. Coloque bem-sucedido com o que você imagina da sua vida. Mas é o quanto você vai ter de sucesso na vida, nas suas relações, no seu mundo profissional. Então, ele dá algumas dicas de como que você identifica suas emoções e lida com elas, através de estudos científicos. Então, é legal porque se você lê, né, esses 3 livros assim, você vai ver uma dimensão um pouco mais espiritualizada e filosófica nos 2 primeiros livros, e nesse daqui você encontra uma questão prática de como você lida com as emoções para a construção de uma mentalidade mais positiva. Inclusive, para você entender um pouco do seu autocontrole, autoconhecimento, tudo, eu recomendo muito esse livro, se você é uma pessoa que está buscando essa parte aí de autoconhecimento mesmo, e não só de mentalidade positiva, tá? E é isso, gente. Essas foram as perguntas. Anotem aí... Perdão. Anotem aí os nomes dos livros, tá? Para vocês conseguirem ver depois e ler. Qualquer coisa, quem me seguir lá no Instagram, depois eu também posso mandar o nome dos livros para vocês. Deixo separadinho lá. Mas é isso. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Acho que foi muito bom falar sobre isso. É um tema realmente que eu engajo bastante, gosto bastante de falar sobre isso, porque eu acho que também se conecta muito com a questão da nossa saúde, né? Eu acho que não dá para ter uma vida saudável se a gente não tiver uma mente realmente fortalecida, tá? Então, é isso. Foi maravilhoso responder essas perguntas. Eu agradeço a todo mundo que mandou as perguntas lá, né? Tirou um tempo para se dedicar e mandar essas perguntas. Salva esse vídeo, assiste o programa anterior se você não assistiu. E no próximo programa, talvez a gente estique um pouquinho mais, hein? Eu não vou dar spoiler aqui, só vou deixar vocês com a curiosidade aguçada. Mas fiquem atentos, se inscrevam aqui, ativem o sininho para vocês receberem também as notificações toda vez que a gente iniciar o programa. Porque sempre vai ter coisa muito boa. E talvez na semana que vem a gente traga alguém especialista aqui para falar. Vamos ver se vão aceitar nosso convite. Então é isso, gente. Muito obrigada por hoje. Bora viver o sábado com uma mente mais leve, mais positiva. E é isso. Bora lá. 2026 está só começando. Um abraço para vocês e até o próximo programa.